E aí, gente, tudo bem? Beleza? Mais uma reflexão aí. A gente está aí ainda, né? Esse período de pandemia, período aí que a gente está tendo que cumprir o isolamento social. E, assim, o isolamento está demorando mais, né, do que a gente imaginava, né? Do que muitos imaginavam. Muita gente pensava aí que fosse levar um mês aí no máximo e a coisa não está melhorando, né? Muitas notícias ruins. E num momento assim é sempre bom a gente lembrar. A gente precisa continuar seguindo em frente, né? Precisa continuar tendo fé, né? Porque isso vai acabar, né? A gente não sabe aí quando nem como isso vai acabar, mas a gente precisa continuar a ter fé. E eu queria pensar justamente sobre isso, né? Esse momento aí que você está em casa, né? Muita gente aí com questões, né? Dúvidas, medos, né? Em relação ao amanhã, ao futuro, né? Não sabe muito bem aí como é que as coisas vão ficar. Eu queria meditar com vocês sobre essa ideia. Precisamos continuar a ter fé, né? Porque é ela que vai nos ajudar a seguir em frente, né? A lidar com esse momento difícil, incomum, e a lidar também com o momento posterior a esse. Porque lembre-se o seguinte, isso vai passar, né? A gente crê, né? Mas surgirão mudanças nas nossas relações, né? Na maneira como lidamos com as pessoas, né? Nas nossas reuniões, né? A máscara aí, né? Parece que veio para ficar, né? Muita gente vai usar isso com uma certa frequência. Então, a fé ela nos ajuda a nos manter equilibrados, saudáveis mentalmente e espiritualmente. Já falei com vocês, né, sobre o tipo de fé que realmente precisamos ter. Não é aquela fé alienada, né, manipulável, mas uma fé que tenha fundamento, base nas escrituras, uma fé que sabe e entende que não controlamos tudo, mas que nos ajuda a seguir em frente, crendo que Deus pode nos ajudar, né, nos livrar até e também nos curar e fazer milagres. Mas quando isso não acontece, continuamos nos dedicando a Ele, porque fé não é apenas o crer, mas é também nos entregarmos a esse Deus. Então, esse tipo de fé nos ajuda a continuar. Então, eu queria repetir de novo para você. Precisamos continuar a ter fé, apesar desse momento estar se prolongando, né? E para isso eu queria ler um texto, Colossenses 3, verso 12 a 17, e que diz o seguinte: visto que sois eleitos, santificados, amados por Deus, revestivos dos sentimentos de compaixão, benevolência, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se alguém tiver algum motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Assim como o Senhor vos perdoou, fazei o mesmo, também vós. E, acima de tudo, revesti-vos do amor, é o vínculo perfeito. Reine em vossos corações a paz do Cristo, a qual fostes chamados, a qual fostes todos chamados em um só corpo. Vivei na gratidão. Que a palavra de Cristo habite entre vós em toda a sua riqueza. Instruí-vos e adverti-vos uns aos outros com plena sabedoria. Cantai a Deus em vossos corações a vossa gratidão com salmos, hinos e cânticos, inspirados pelo Espírito. Tudo o que podeis dizer ou fazer, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Esse texto de Colossenses, ele nos ajuda a entender um pouco como é que essa nossa fé ela pode ser manifestada, ela pode e deve ser manifestada, né? Em vários momentos nós já falamos aí sobre a ideia de espiritualidade, né? Que a espiritualidade é algo que deve ser vivido em nosso dia a dia, não é apenas o cumprimento de rituais, né? Mas é algo que se manifesta em ações concretas, né? De amor, de perdão, né? De misericórdia para com o outro, né? A gente tem falado aí sobre família, né? Sobre como lidar com os familiares nesse momento que estamos mais presentes em casa,
né? Então, é necessário demonstrarmos essa espiritualidade, né? O perdão, a tolerância, a graça, né? O amor para com aqueles que estão aí convivendo com a gente. E ao pensar nesse tema, né, precisamos continuar a ter fé, é também uma maneira de continuarmos a dar suporte, né, em nossas casas, nossas famílias, para que sejam ambientes que, acima de tudo, sejam ambientes que gerem bênção para aqueles que estão dentro e também de um bom testemunho, né, para aqueles que estão ao redor. Então, ao falarmos sobre precisamos continuar a ter fé para continuar, eu queria pensar na primeira coisa, é que nós precisamos nos lembrar da graça de Deus, né? A nossa fé, ela precisa entender que tudo aquilo que acontece em nossas vidas, todas as bênçãos que Deus realiza, a salvação em Cristo Jesus, a presença do Espírito Santo, a força, né, para lidarmos com os momentos difíceis, tudo isso nos é dado pela graça. Somos pecadores, somos falhos, erramos, né? Às vezes exaltamos, perdemos o limite, mas em meio a tudo isso, Jesus continua disposto a nos perdoar, né? E nos ajuda não porque somos pecadores, porque somos menos pecadores do que um ou outro, mas nos ajuda pela graça. Então, para que continuemos a ter fé, lembre-se da graça de Deus. É essa graça que nos suporta, é essa graça que nos sustenta. Nos suporta na ideia de dar apoio, né? Não a ideia de aturar, mas é a graça que nos dá o apoio para que precisamos, para que prossigamos, para que possamos seguir em frente. Isso você não pode perder de vista, né? Que lembre-se da graça de Deus. A nossa fé é uma fé que é baseada na graça, porque Deus age em nossa vida pela graça e de graça, né? Acima de tudo. Segunda coisa, né? Lembre-se que Deus continua ouvindo e cuidando de você. Então, essa fé, né, que nos ajuda a continuar em meio aí a esse isolamento social, as medidas aí de quarentena, né, a esse momento de limitações, né, de contato com as pessoas, limitação financeira, né, em meio aos altos e baixos aí da política, né, a gente vê aí uma bagunça total, né, em relação à questão política, né, os governos estaduais e federais aí não se entendem, né, o governo federal aí, né, tomando atitudes que não valorizam tanto a vida. Aí, em meio a tudo isso, a gente tem que entender que nosso cuidado, a nossa vida, não vai estar nas mãos do presidente, né, do governador, do prefeito, mas é Deus quem cuida de nós, né? Lembre-se disso. Deus continua ouvindo as suas orações, Deus continua cuidando de você, né? Continue a orar, continue a confiar em Deus. A oração nunca é em vão, né? Abra o coração, fale com Ele, né? Fale com Deus, né? Derrame, né? Seja sincero e continue a confiar que esse Deus ele te ouve e continua cuidando de você, né? Apesar da bagunça, às vezes eu fico realmente triste, né? Ao ler as notícias, ao ver os jornais, a gente vê tanto descaso, né? Empresários, pessoas na rua fazendo manifestação, pessoas indo por um lado que não é cristão, né? Que não defende a vida, pensando apenas aí em questões financeiras, materiais, e dá uma tristeza, né? Bate uma tristeza em perceber que o ser humano ele pode ser ruim, né? Ele pode ser maligno, mas ao mesmo tempo que bate a tristeza, também me vem um consolo e o conforto quando lembro de textos como esse de Colossenses, tantos outros salmos, né? Tantos outros textos como a carta de Hebreus, em que em meio a problemas, a perseguições, às tribulações, né? As cartas de 1ª e 2ª Pedro, todas escritas aos cristãos em meio a momentos de muita dificuldade, né? Momentos de muitas limitações. E nessas cartas e nesses textos, nós temos a lembrança de que Deus nos ouve e Deus continua cuidando de nós. Então, precisamos de fé para continuar. Precisamos seguir em frente. E essa nossa fé deve se lembrar da graça de Deus e deve se lembrar que Deus continua nos ouvindo e cuidando de cada um de nós. Por último, lembre-se de continuar obedecendo ao Senhor. Te viu no texto de Colossenses uma série de orientações, né?
para amarmos, para perdoarmos, né, para darmos graças ao Senhor, a gente precisa continuar, irmãos e irmãs, a obedecermos a Deus, às suas escrituras, né? Nós precisamos continuar a ser crentes. Lembre-se, né, eu já falei sobre isso um tempo atrás, né, que tipo de pessoa, né, você está sendo durante esse período. Quando acabar esse período e você olhar para trás, você vai ter orgulho da pessoa que foi, né, do crente que foi, das suas ações, reações, da maneira como você agiu dentro de casa, como lidou com a situação. Por isso que é importante nos lembrarmos. Precisamos continuar obedecendo às Escrituras. Porque ao obedecer às Escrituras, nós permitimos que o Espírito Santo molde o nosso caráter, né? Molde a nossa maneira de ver a vida, molde a nossa maneira de estar lidando com as situações. E ao permitir isso, nós vamos ver a vida não a partir de nossas emoções, né, de nossas limitações e de nossas reações e ações que às vezes são movidas pelo pecado, pelos nossos desejos e anseios, mas serão movidas pela vontade de Deus. Então nós só ganhamos, né, quando nos lembramos de estar obedecendo ao Senhor, né? Tem uma palavra de harmonia, de equilíbrio, né? Perdoe ali aqueles pequenos erros, né? Aprenda, né, a orar, a falar com Deus, aprenda a ficar em silêncio, né, em momentos aí de raiva, momentos de que você estiver inconformado, muito ansioso, muito ansiosa, né? Abra o coração, fale com Deus, como já falamos, né? Mas lembre-se, esse também é o momento de continuarmos a obedecer ao Senhor. Não é uma crise, não é a tribulação, não é a dificuldade que vai nos afastar do amor, da graça e da presença de Deus, né? Então, é preciso continuar a ter fé, meus irmãos e irmãs. E a nossa fé precisa lembrar da graça de Deus, precisa lembrar que Deus continua ouvindo e cuidando de cada um de nós, e precisamos nos lembrar de continuar a obedecer ao Senhor. Meu desejo é que você possa continuar a ter fé, a confiar em Deus, né? Que o desânimo, a tristeza, a ansiedade, o medo, tudo isso são sentimentos comuns, naturais e humanos, mas nada disso vem a ser maior do que a presença de Deus em sua vida. Que a presença de Deus na sua vida te ajude a lidar com as dificuldades que você esteja enfrentando aí nesse momento, que você continue confiando nessa presença de Deus, lembrando da graça, lembrando do cuidado dele e lembrando de obedecê-lo em primeiro lugar. Porque lembre-se uma coisa importante, né? Isso vai passar. Enquanto não passa, nós continuamos a sermos servos e servas de Deus. E ao obedecer a Deus, nós só ganhamos com isso, porque passamos a agir de acordo com o querer de Deus. E o querer de Deus é sempre bom, porque Deus é amor, né? E um Deus que nos ama, um Deus que age em nossas vidas pela graça e misericórdia, sempre quer o melhor para cada um de nós. Então, o meu desejo é que continuemos a ter fé, uma fé com base na graça, uma fé com base na lembrança do cuidado de Deus e na obediência à sua vontade. Então, um bom restante de dia, de noite, de madrugada aí, né? No seu período que você está vendo esse vídeo, mas o meu desejo é que você continue falando, ouvindo e obedecendo ao Senhor, crendo que apesar desse momento estar demorando pouco mais do que imaginávamos, né? Deus continua presente em nossas vidas, cuidando de cada um de nós. Até breve.